segurar a mão do irmão aí do teu lado, teu colega de ministério, e juntos vamos declarar 2 Crônicas 7:14, que sabemos de cor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aplauda o Senhor se você crê. E é isso que queremos fazer nesta manhã, Senhor. As cabeças da tua igreja aqui reunidas, te dando a honra e a glória devida somente a ti, Jesus. Aleluia. Nos 4 cantos desta terra pode-se ouvir alguém chorar. São lágrimas de esperança por um futuro que está pra chegar. Promessas de um avivamento que o mundo inteiro vai tocar. Tomamos posse da herança. O que Deus falou se cumprirá. Brasil, em teu solo existe um povo. Brasil, uma gente que te ama, que clama a Deus e acredita nas promessas. Ele virá restaurando a nossa terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se a minha face buscar, se o meu povo que se chama pelo meu nome dos seus caminhos maus se desviar, eu ouvirei, perdoarei. Sua terra sararei. Você crê, meu irmão? Diga pro irmão do teu lado: nós temos uma promessa dos 4 cantos de São Paulo. Pode-se ouvir alguém chorar. Quantos aqui já derramaram lágrimas diante do Senhor? São lágrimas de esperança por um futuro que está pra chegar. Promessas de um avivamento que o mundo inteiro vai tocar. Tomamos posse da herança.
gloriosa presença do Senhor. Que o nosso coração, em arrependimento, atrai o favor de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja, ministério. Nosso joelho dobrado, as nossas lágrimas aos pés do Senhor, clamando por sua misericórdia, podem sarar esta nação. Aleluia. Diga isso aí. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração. Se esquecer o que fizeste por mim, como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim, como um pai se compadece dos filhos, assim eu sei que tu me amas. Afasta as minhas transgressões, eu preciso tanto de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir sem tua presença. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Nesta hora, gostaria que nós fizéssemos assim pequenos grupos de oração. Vamos orar uns pelos outros, como a palavra diz, orai uns pelos outros. E vamos dizer: Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos por não buscarmos como deveríamos, por não nos quebrantarmos como deveríamos. Mas que esta seja uma manhã de coração quebrantado diante de Ti. Perdoa-nos pelos outros irmãos, outros colegas da igreja brasileira, da igreja no estado de São Paulo, que tem feito um ministério na força do seu próprio braço, quando a Tua palavra diz: não por força nem poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Encontre lágrimas em nossos olhos, em nossos corações. Precisamos de Ti. Oh, como precisamos de Ti. Que suba aos céus um clamor nesta manhã. Precisamos de Ti, Senhor.
faça subir deste lugar sem tua presença. Distante de ti, Senhor, não posso. Tu és tudo o que precisamos, Senhor. Pai, essa é a oração que fazemos juntos. Reconhecemos a nossa necessidade do Senhor, não apenas para esse momento, mas em todos os momentos da nossa vida. Pai, precisamos tanto da Tua presença conosco,
na verdade, queremos viver debaixo dessa consciência, sim, de que Tu estás conosco. Em nenhum instante sequer, ó Deus, essa consciência venha desaparecer do nosso coração. Que saibamos sempre que Tu estás conosco. E o Senhor é quem nos consola todos os dias. O Senhor é quem nos dá força. O Senhor é quem nos traz ânimo. O Senhor mesmo é quem nos sustenta manhã após manhã. Não queremos jamais nos esquecer disso. Não queremos jamais supor no nosso coração que somos nós mesmos. Não, Deus, não. Queremos fazer dessa oração a oração da nossa vida em todos os segundos. Preciso de Ti, Senhor. Precisamos de Ti. O Brasil não será transformado se nós não formos poderosamente transformados dia após dia. E por isso clamamos, ó Deus, transforma-nos, muda-nos, a nós, a nossa casa, o rebanho que o Senhor colocou sob os nossos cuidados. Pai, que esse rebanho seja alcançado, seja transformado dia após dia, de glória em glória, de glória em glória, para que cada brasileiro e brasileira, ao se encontrar com um filho do Senhor, uma filha do Senhor, reconheça e perceba: Jesus me ama. Que o Senhor nos abençoe agora, quando vamos ler a Tua palavra. Vivifica-a em nossos corações. Traga-nos vida, como o Senhor sempre traz, quando a Tua palavra é compartilhada. Que os nossos ouvidos estejam abertos, o nosso coração esteja focado para receber do Senhor nessa manhã. Ainda mais do Senhor precisamos. Livra-nos das distrações, livra-nos, ó Deus. Instrua-nos por meio do Teu Espírito. É o que nós Te pedimos, Pai, humildemente, confiados em Jesus e no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória ao Senhor. Você pode dar um abraço na pessoa do seu lado e, por favor, pode tomar o seu lugar. Glória a Jesus. Meus irmãos, que bênção é para nós poder estar aqui nessa manhã. Que alegria, que privilégio. Reuniões assim, em que o povo de Deus se reúne para adorar o Senhor. Não há como Deus não vir, não há como Deus não nos abençoar. A presença, Ele é atraído pelos louvores do povo dEle. E é nesse lugar que somos renovados, ministrados, transformados. E que o Senhor nos fale nessa manhã. Eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. E eu queria caminhar por essa carta nessa manhã, sobretudo porque essa é uma carta que Paulo, já velho, escreveu para um jovem pastor que estava vivendo crises no ministério. Timóteo era um jovem, talvez não tão jovem assim, que estava à frente de uma igreja muito influente na Ásia Menor, a igreja de Éfeso. E nessa igreja, Timóteo começa a viver desafios tremendos no ministério. Desafios tão tremendos, tão intensos, que Timóteo estava a ponto de desistir. Estava a ponto de abandonar o ministério, deixar o chamado para lá e seguir outra carreira na vida. A chama do coração de Timóteo, aquela chama do ministério, aquela chama do dom de Deus estava quase se apagando no coração desse jovem pastor. E por essa razão, ao saber dessa situação de Timóteo, ao saber que Timóteo estava com o coração angustiado, ferido, desesperado, Paulo escreve essa carta.
É a carta escrita a um pastor que vive desafios no ministério e que está a ponto de desistir. E não pensemos nós que quando Paulo escreve essa carta, Paulo vem maquiar o ministério dizendo: Timóteo, o que é isso? Calma lá, essas lutas não acontecem, isso é coisa da sua cabeça, presta atenção. Não, não! Quando Paulo escreve essa carta, Paulo não vem maquiar o ministério, não vem trazer uma ilusão para Timóteo dizendo: o ministério é sossegado, é tranquilo. Não. E nós sabemos que existem muitos desafios no ministério. E sabemos que o ministério é árduo, o ministério é desafiador. No ministério encontramos situações difíceis e que nos trazem angústia ao coração. E foi dessa perspectiva, e a partir dessa perspectiva, que Paulo escreve essa carta para um Timóteo que está quase desanimando. É dentro dessa perspectiva que Paulo chama a atenção de Timóteo e diz: Timóteo, reaviva o dom de Deus que há em você, mediante a imposição das minhas mãos. Timóteo, não deixe essa chama se apagar, mantenha viva a chama do dom de Deus. Mas Paulo não traz essa palavra dizendo para Timóteo: Timóteo, os desafios são coisa da sua cabeça. Não, Paulo diz: de fato, o ministério é árduo. E esse é o contexto por detrás dessa segunda carta a Timóteo. Paulo apresenta a realidade que nós conhecemos, e é a realidade do ministério. E Paulo não faz essa apresentação do ministério de um lugar distante, de uma torre de marfim. E quando escreve essa carta, Paulo começa a colocar exemplos pessoais, exemplos da vida dele, dizendo: Timóteo, se você está querendo desistir porque o ministério está difícil, lembre-se, Timóteo, você já sabia disso desde o início. E Paulo começa a trazer para Timóteo uma retrospectiva da própria vida dele. Paulo é uma breve biografia que Paulo escreve de fatos que eram do conhecimento de Timóteo, que Timóteo sabia, que Timóteo tinha vivido, e que Timóteo precisava trazer a lembrança para recordar que o ministério é árduo. E Paulo, portanto, começa a trazer a memória de Timóteo. Timóteo, você se lembra das perseguições que eu enfrentei em Antioquia, Icônio, Listra? Timóteo sabia dessas perseguições, porque Timóteo era da cidade de Listra, ele era da cidade de Derbe, ele sabia que Paulo havia sido apedrejado em Listra, Timóteo estava ali, ele ouviu essas notícias. Então Paulo começa a lembrar: Timóteo, o ministério é duro, você se lembra do que aconteceu em Listra? Você se lembra do início do ministério, quando você me conheceu? E Paulo, nessa carta, vai pensando esses momentos. O ministério é árduo. Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo, Paulo escreve nessa carta, serão perseguidos. E Paulo não apenas se lembra do início do ministério dele com Timóteo, mas Paulo começa a lembrar Timóteo de algumas pessoas que também Timóteo conhecia. Paulo recorda Timóteo que quando Paulo foi solto da prisão de Roma, a primeira vez, Paulo teve 2 prisões em Roma. Numa primeira prisão ele ficou numa casa, e temos esse registro em Atos, no último capítulo. Paulo estava numa casa e recebia todas as pessoas que queriam se encontrar com ele. Quando Paulo foi solto dessa primeira prisão, Paulo pegou Timóteo e Tito e partiu para uma viagem para a Ásia Menor, e de passagem passou em Creta. Em Creta ele deixou Tito, disse: Tito, eu te deixei em Creta para que você pusesse em ordem algumas coisas, algumas situações em Creta que precisam ser resolvidas, e Tito ficou em Creta. E Paulo então seguiu para a Ásia Menor, para Éfeso, com Timóteo. E qual não foi a surpresa de Paulo?
ao chegar na cidade de Éfeso, ao chegar na igreja de Éfeso, ele encontra uma igreja vivendo um caos. Aquilo que Paulo temia, aquilo que havia trazido preocupação ao coração de Paulo, quando naquela ocasião ele orou com os presbíteros de Éfeso, lá em Mileto, em que Paulo disse: lobos vorazes podem entrar no meio de vocês, que Deus os proteja. Aquilo que Paulo temia, aconteceu. A igreja de Éfeso estava vivendo um caos. E por isso Paulo deixou Timóteo em Éfeso, para que pudesse organizar a igreja. E na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, Paulo fala sobre isso. Eu te deixei em Éfeso, para que você pudesse organizar a igreja, porque a igreja estava vivendo um caos. E Paulo começa a lembrar a Timóteo: Timóteo, o ministério é árduo, você se lembra? Eu te deixei em Éfeso, para que você colocasse a igreja em ordem. Você se lembra de Himeneu e Fileto? E Paulo cita esses dois nomes aqui na segunda carta a Timóteo. Você se lembra de Fígelo, Himeneu e Fileto? Pois é, no capítulo 2, Paulo fala do ensino deles, no versículo 17. O ensino deles alastra-se como câncer. Estão entre esses que ensinam essas coisas, Himeneu e Fileto. Você se lembra deles, Timóteo? Paulo cita o nome de duas pessoas que Timóteo conhecia e que começaram a distorcer o evangelho. Timóteo, o ministério não é tão fácil assim. Você vai encontrar gente no meio do caminho que um dia recebeu o evangelho, mas que no outro dia começou a distorcer o evangelho. Gente que você conheceu, gente que andou com você, gente que aprendeu de você, mas que num determinado momento da caminhada simplesmente vira as costas para o evangelho que recebeu. Entre esses, Timóteo, você se lembra de Himeneu e Fileto? Pois é, Timóteo, eles se desviaram da verdade. Eles começaram a ensinar que a ressurreição aconteceu. Timóteo, essa situação que se está vivendo na igreja, de pastores seduzindo mulheres instáveis, Paulo fala sobre isso aqui. Vem dessa doutrina trazida por Himeneu e Fileto. Porque, veja bem, eles começavam a ensinar que a ressurreição tinha acontecido. Então, se a ressurreição aconteceu de maneira plena, então isso significa que o nosso corpo foi transformado de maneira plena. E se o nosso corpo foi transformado de maneira plena, então o pecado contra o qual lutamos já não existe mais. Mas se não existe mais qualquer influência, ou ação, ou possibilidade de ação do pecado no coração do ser humano, então todos os desejos desse ser humano são bons. E se todos os desejos são bons, se alguém deseja se deitar com a mulher do outro, esse desejo é santo. Era esse o ensinamento na igreja de Éfeso. E Paulo fala sobre isso no capítulo 3, ao falar sobre gente que tinha aparência de piedade, versículo 5, capítulo 3, e que negava o poder da piedade. Versículo 6, são estes os que se introduzem pelas casas, conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, essas mulheres que se deixam levar por toda espécie de desejos. Paulo então diz para Timóteo: Timóteo, o ministério é árduo. Tem gente que pega o evangelho, distorce o evangelho, para tirar proveito desse evangelho distorcido. Era gente que Paulo conhecia, e Timóteo está vivendo uma luta no ministério, por causa de situações diversas na igreja. Paulo diz: é verdade, Timóteo, o ministério é árduo, o ministério é difícil, inclusive tem gente que a gente conhece, que ouviu o evangelho da nossa boca, mas que depois de um tempo abre mão do evangelho, constrói um outro evangelho, distorce a palavra de Deus para tirarem proveito próprio. Timóteo, e tem muita gente que está caindo nessa armadilha. O ministério é árduo, e Paulo escreve essa carta com o coração pesado, porque ele não quer iludir Timóteo. Ele não quer que Timóteo pense que é fácil, que é tranquilo, que é sempre sossegado. Não é. Existem lutas no meio do caminho, lutas que temos com gente de dentro da própria igreja.
Mas Paulo vai além, falando das lutas do ministério. Timóteo, você está querendo abandonar a fé? Eu entendo, Timóteo. Existem muitas lutas. É muito árduo. Existem perseguições, a gente é apedrejado, tem gente que não gosta da gente, tem gente que caminha com a gente, ouve o evangelho, que pregamos o nome de Jesus, mas que depois distorce esse evangelho e começa a perverter o coração de outros, e a igreja sofre. É verdade, Timóteo, é difícil, mas não é somente isso que acontece. Tem gente que andava com a gente, mas que vira as costas para nós e nos traem. Você se lembra, Timóteo, de Fígelo e Hermógenes? Timóteo se lembrava bem. No capítulo 1, versículo 15, Paulo traz a lembrança de Timóteo. Timóteo, você sabe que todos os da província da Ásia, é onde Timóteo estava, ele estava na Ásia, ele estava em Éfeso, todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. Aqueles que eram amigos, aqueles que antes eram prestativos, aqueles que antes estavam ao lado no ministério, aqueles que antes serviam no ministério juntamente com Paulo, eles simplesmente, num determinado momento da história, viraram as costas e abandonaram Paulo. Paulo diz: Timóteo, é verdade, eu consigo entender as suas lutas, eu consigo entender o seu coração, porque isso acontece. Eu não vou pregar um mundo colorido, eu não vou fingir que está tudo bem e que é sempre tudo bem, não vou anunciar uma ilusão para você, Timóteo, não vou dizer que você está com um problema espiritual, eu vou dizer sim, o ministério é árduo. Paulo, portanto, ao escrever essa carta para Timóteo, ele não sobe num degrau e olha Timóteo de cima para baixo. Paulo desce o degrau e se coloca ao lado de Timóteo e diz: Timóteo, eu sei como é que é isso. Eu sei que o ministério não é fácil. Eu sei que existe gente que em algum momento da história, gente que vira as costas para a gente e vai embora, que nos traem. Paulo cita um outro que era um companheiraço de ministério dele, Demas. Ele diz que Demas, é nessa carta que ele escreve isso, ele diz: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Por isso, Timóteo, vem ao meu encontro. No capítulo 4, Paulo registra o nome de Demas. Esse Demas já havia aparecido em outras cartas que Paulo havia escrito. Na carta a Filemon, está lá Demas. Em outras cartas, Demas assinava junto com Paulo, estava do lado de Paulo. E agora aqui está Paulo, preso. Lembrando para Timóteo: Timóteo, é difícil. Demas me abandonou, Timóteo. Não foram apenas o Fígelo e Hermógenes e todos os da Ásia, mas Demas me traiu, virou as costas, foi embora. Essa é uma carta muito pessoal de Paulo, porque em nenhuma outra carta nós lemos Paulo citando nomes de pessoas que haviam lhe feito mal. Em nenhuma outra. Essa é a única carta em que Paulo escreve citando o nome de gente que o havia prejudicado no caminho. Ele cita Fígelo, ele cita Hermógenes, Himeneu, Fileto, Demas, Alexandre me causou muitos males. Segundo os estudiosos, Alexandre foi a pessoa que denunciou Paulo quando Paulo estava em Trode, e Paulo foi preso uma segunda vez, e foi levado para Roma. É esse Alexandre. Portanto, Timóteo, a chama está quase se apagando. Portanto, Timóteo, você está querendo abandonar o ministério. Timóteo, eu entendo, você tem muitas razões para fazer isso. Eu vou citar algumas
das minhas razões para eu fazer isso também. Vou citar o nome de algumas pessoas, Timóteo, que você conheceu, algumas pessoas que você sabe quem são, e que me abandonaram, que viraram as costas para mim, que me traíram, que distorceram o Evangelho, que estão destruindo igrejas que eu plantei, que eu conheci, Timóteo. Eu também tenho muitas razões. Esse coração pastoral de Paulo é um coração que se identifica muito com o coração que queremos encontrar na caminhada. Não é verdade? Gente que ao ouvir das nossas histórias, gente que ao ouvir as nossas lutas, não se coloca acima do pedestal para apontar o dedo para nós e nos acusar e nos oprimir ainda mais. Mas gente que desce e nos abraça e diz, é verdade, você tem todas as razões e todos os motivos para chutar o balde, para abandonar o ministério, para abrir um negócio e para seguir a sua vida como um crente de igreja, ou nem na igreja estar mais. Esse é o primeiro passo de Paulo para Timóteo, compaixão. Mas claro, você vai me perguntar, mas por que Paulo está dizendo essas coisas para Timóteo? Ou melhor, como Paulo conseguiu manter a esperança dele depois de tanto apanhar? Como Paulo conseguiu manter o coração dele aquecido, mesmo depois de tantas dificuldades do ministério? Como foi que Paulo conseguiu manter-se cheio de esperança no final da vida, mesmo depois de passar por tantas provações, traições e perseguições? Porque ao mesmo tempo em que Paulo, nessa carta, ele fala das lutas, essa não é uma carta pessimista, essa não é uma carta amargurada, essa não é uma carta de alguém que está dizendo, acabou tudo, eu estou cheio de ressentimento. Não, essa é uma carta de esperança. Nessa mesma carta em que Paulo fala das lutas, nessa mesma carta em que Paulo fala das perseguições, é nessa mesma carta que Paulo grita, canta, proclama a esperança. É nessa carta em que Paulo está preso, em que ele escreve essas palavras, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. E ele não diz, Deus me abandonou, todo mundo me abandonou, eu não gosto mais de Deus, eu cansei de tudo. Não. Não é isso que Paulo faz. Ele termina dizendo, combati o bom combate, eu terminei a corrida, eu guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. É nessa carta, e Paulo coloca essas palavras dizendo, eu estou terminando bem. É uma carta que termina com esperança. E não só a esperança do porvir. Não é um Paulo dizendo assim, tá bom, não tem jeito de sair daqui mesmo, então é melhor morrer mesmo, Senhor, eu estou pronto. Não! Paulo tinha essa esperança tanto da glória vindoura de se encontrar com o Senhor, mas a expectativa de ser solto e continuar pregando o Evangelho. É por isso que nessa mesma carta ele escreve para Timóteo, Timóteo, traga Marcos com você, porque Marcos me é útil para o ministério. Timóteo, quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e traga os meus livros, traga os meus pergaminhos. É um Paulo que olha para o céu, mas não é alguém que olha para o céu porque desistiu de tudo aqui. Ele continua olhando para o trabalho e a missão que Deus deu para ele aqui. Apesar de passar por tantas lutas, por tantas dificuldades e provações, e adversidades e perseguições, traições, Paulo não é um homem amargurado, não é um homem pessimista, não é um homem ressentido, não é um homem cheio de críticas a tudo e a todos, mas é um homem que continua guardando a esperança no coração, é um homem que continua olhando para o céu, mas é um homem que continua olhando para a missão que Deus deu para ele aqui na terra. Meu Deus, como que isso é possível? Como que ele conseguiu guardar esse coração? Como que ele conseguiu guardar o coração também a ponto de perdoar aqueles que o abandonaram?
Ele não é apenas um homem que olha para o céu, um homem que olha para a missão que ele ainda tem que cumprir aqui na terra, mas é um homem que... Olha essas palavras de Paulo. Aqui em 4,16, ele diz assim, olha as palavras dele. Ele diz, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. O que Paulo diz? Que cai um raio na cabeça deles? Que abra um chão debaixo deles para eles serem engolidos? Não! Paulo ora e diz que isso não lhe seja cobrado. Era alguém que permaneceu com o coração curado, um coração livre, aberto para perdoar até mesmo aqueles que o haviam abandonado no caminho. Como ele conseguiu manter esse coração? Como é que Paulo, no final da vida, no tribunal, continua tendo essa consciência da missão? No versículo 17, ele continua dizendo, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. É alguém que lá no final da vida continua com consciência da missão. Eles podem estar me prendendo, mas a palavra não está presa. Eu posso estar encarcerado, mas eu vou continuar anunciando o evangelho até mesmo para esses que me prenderam. Como? Meus irmãos, essa é a pergunta. Essa, sem dúvida, é a pergunta do texto, é a pergunta que Timóteo precisa ter respondida. Essa é a linha central da carta, da segunda carta de Paulo a Timóteo, porque ela trata das questões do ministério, ela trata dos desafios do ministério, ela trata das adversidades do ministério, ela não ignora isso. Ela não nos ilude dizendo que isso não acontece. Ela diz, acontece, é assim mesmo. Mas ao mesmo tempo, esse homem que viveu tudo isso permanece com o coração em Deus, permanece com o coração saudável, permanece com o coração curado, permanece cheio de esperança, permanece com a consciência da missão, permanece servindo no mundo. Como? Alguns podem pensar assim, bem, eu sei, Paulo terminou bem, porque Paulo nunca se deixou abater. Ele era um homem que orava muito, é verdade. Paulo era um homem que orava muito. Ele, escrevendo aos Coríntios, diz, olha, eu oro em línguas muito mais do que vocês. Em todas as cartas, Paulo, ao escrever a sua introdução, ele diz, olha, eu oro noite e dia. Para Timóteo, aqui ele diz, Timóteo, noite e dia, eu me lembro de vocês nas minhas orações. Então alguém pode pensar assim, porque Paulo orava mais, talvez se eu orar mais, eu vou conseguir vencer essas adversidades todas e chegar bem no final. É verdade, nós precisamos orar cada vez mais, mas não é esse o segredo que Paulo coloca aqui nessa carta, ao escrever para Timóteo, dizendo, eu cheguei bem no final. Mas ele não coloca, é porque eu orei mais. Ele não diz para Timóteo, ora mais, filho. Não, ele não faz isso. É verdade, precisamos ler a Bíblia, conhecer a palavra. Ele fala para Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a educação, na justiça, a fim de que o homem de Deus seja habilitado para toda boa obra. É verdade, ele chama Timóteo a conhecer a Bíblia, a pregar a tempo e fora de tempo. Mas Paulo não diz aqui nessa carta, foi isso que me manteve de pé. Ainda que ele conhecesse as Escrituras, ainda que ele citasse os textos da Escritura facilmente nas cartas que ele escrevia, ainda que isso seja fundamental, ainda que saibamos que o homem vive não só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, nessa carta, Paulo não coloca isso como o fundamental para ele ter permanecido firme até o fim. Ainda que isso seja importante, vejamos isso em outras cartas de Paulo, mas não nessa. Qual é o segredo que Paulo está compartilhando aqui com Timóteo? O que foi que ajudou Paulo a não se desanimar por completo? O que foi que ajudou Paulo a não perder a esperança?
O que foi que ajudou Paulo, nesses tempos de prisão, a permanecer firme, entendendo, eu tenho uma missão que Deus me deu e eu devo cumpri-la até o fim? O que foi? Paulo coloca aqui no capítulo 1, no versículo 16 a 18. Quando ele fala daqueles da província da Ásia, que o haviam abandonado, ele fala de uma outra pessoa da Ásia, e ele diz assim: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou, e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. E você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Paulo terminou com o coração cheio de esperança, cheio de firmeza, com a consciência da missão. Não porque ele era um super-herói, não, mas porque durante a sua caminhada ele recebeu a ajuda de irmãos e irmãs. Ele recebeu a ajuda de pessoas que estavam ao lado dele. Ele não fala sobre isso somente aqui na carta a Timóteo. Quando você vê a saudação que Paulo dá no capítulo 16 da carta aos Romanos, ele fala de diversas pessoas que o ajudaram, Priscila e Áquila, que arriscaram a vida por mim. Ele fala da mãe de Rufo, que foi mãe para mim. E aqui ele fala de Onesíforo. E o mais impressionante desse texto é que Paulo diz que Onesíforo muitas vezes lhe deu ânimo, muitas vezes o reanimou. Não foi apenas uma vez, não foram 2 vezes, foram muitas vezes. Essa palavra reanimar, no grego é uma palavra que aparece só aqui. É a palavra anapsirro, que vem de psique, né, de alma, e que tem a ver com o tirar a pessoa da sequidão. Receber o tratamento de alguém por causa de uma ferida. Receber refrigério, cura espiritual. E Paulo diz que Onesíforo foi esse irmão que muitas vezes o tirou da sequidão. Foi esse irmão que muitas vezes trouxe-lhe refrigério. Foi esse irmão que muitas vezes lhe trouxe bálsamo para o coração. Onesíforo. Mesmo sendo Paulo um homem cheio do Espírito Santo, mesmo sendo Paulo um homem cheio de dons, mesmo tendo ele plantado tantas igrejas, discipulado tanta gente, visto tantos milagres, subido ao 3º céu e ouvido palavras indizíveis, coisas que ele não podia nem compartilhar com os outros, esse Paulo, muitas vezes, ficou seco. Esse Paulo, muitas vezes, se desanimou. Esse Paulo, muitas vezes, tinha uma ferida e um buraco enorme no coração. E é por isso que ele diz, graças a Deus por Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou, muitas vezes ele me tirou da sequidão, muitas vezes ele trouxe bálsamo para o meu coração ferido. Esse Paulo chegou até o final bem, ele chegou até o final bem, dentre outras coisas, porque Onesíforo o reanimou muitas vezes, alguém esteve ao lado dele. E meus irmãos, no ministério pastoral, tantas vezes, nos sentimos tão sós. Muitas vezes ignoramos o grito de dor do nosso coração. Muitas vezes iludimos a nós mesmos, iludimos os outros, dizendo, esquece, deixa isso para lá, vai em frente.
Não foi isso que Onesíforo fez com Paulo, e não é isso que Paulo faz com Timóteo. Paulo escreve essa carta para Timóteo, trazendo refrigério ao coração de Timóteo, porque lá outra pessoa, um Onesíforo, fez isso com Paulo. E assim Onesíforo faz com Paulo, Paulo faz isso com Timóteo, e Timóteo pastoreia a igreja. Mas muitos de nós, meus irmãos, permanecem doentes na alma, secos e em silêncio, solitários. Infelizmente, muitos dos nossos irmãos se perderam no caminho. Não porque não fossem homens de Deus, não porque não tivessem dons de Deus, não porque não tivessem feito a obra de Deus com paixão. Não, eles fizeram isso, eram apaixonados por Deus, pela obra, pelo Senhor da obra, eram cheios de dons, mas sozinhos. E se perderam. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, meus irmãos. Isso estava acontecendo com Timóteo. Timóteo estava quase abandonando o ministério. E por essa razão, Paulo diz, reaviva o dom de Deus que há em você mediante a imposição das minhas mãos. Mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, Timóteo. Não a deixe se apagar, Timóteo. Não a deixe se apagar. O ministério é difícil, é árduo, é verdade. Eu vivi isso, eu passei por isso, Timóteo. Fulano fez isso, fulano fez aquilo outro, fulano fez aquilo outro. Eu sofri isso tudo, Timóteo. Mas eu estou bem aqui no final da vida, porque graças a Deus por Onesíforo. Que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo. Muitas vezes me reanimou, muitas vezes me tirou da sequidão, muitas vezes derramou óleo, bálsamo no meu coração ferido, Timóteo. Graças a Deus por Onesíforo. Talvez se eu estivesse falando aqui do Zé das Couves, alguém poderia dizer assim, mas o Zé das Couves também, né? Uma vida mais ou menos, orava pouco, não jejuava. E claro, isso ia acontecer com o Zé das Couves mesmo. Todo mundo esperava, todo mundo estava só esperando o dia que o Zé das Couves ia cair. Mas quem está falando isso aqui não é o Zé das Couves, é Paulo. É Paulo que está dizendo, eu fui reanimado muitas vezes. Muitas vezes. Por diversas vezes, Onesíforo chegou na prisão e disse, Paulo, como é que você está, Paulo? Estou bem, não. Mas como assim, Paulo? Cara, Deus te usou demais. Não estou bem, cara. Faz quanto tempo que eu estou aqui orando, pedindo para Deus me tirar daqui, não me tirou ainda. Já escrevi carta até para um tanto de gente, para a igreja de Filipos, lá para Filemão, dizendo, o negócio é o seguinte, prepara a pousada para mim que eu estou chegando aí. E estou esperando. Já dei os passos de fé, já fiz tudo que eu tinha que fazer. Já tentei andar sobre as águas, mas afundei. Estou preso, cara. Agora você vai falar para mim que está tudo bem? Paulo, Deus é maravilhoso, cara. Eu vim aqui só para ficar do seu lado, só para te abraçar, só para orar com você. Sabe, Paulo, é verdade, isso acontece, mas Deus é maior, Paulo. Deus é maravilhoso, Deus é lindo, Ele está fazendo coisas tremendas, Paulo. E enquanto Onesíforo ministrava no coração de Paulo, o coração de Paulo ia aquecendo, e Paulo terminava, glória, aleluia, Jesus é maravilhoso, E aí Onesíforo ia embora, e Paulo estava lá naquele fogo todo, Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor veio aqui. Uma semana depois, visita para o prisioneiro Paulo, era Onesíforo de novo. Aí Onesíforo chegava lá, e aí, Paulo, como é que você está? Ih, cara, eu estou mal. Mas como assim, Paulo? Não, cara, estou mal, desde que você foi embora, sabe, aconteceu tanta coisa. Um preso que estava aqui do lado, você lembra do fulano de tal? Pois é, cara, mataram ele.
E eu recebo notícias das igrejas, está tão difícil, Onesíforo. Eu vejo a luta que Timóteo está vivendo, Tito está passando, Tíquico também. Olha, eu não estou aguentando mais. Que isso, Paulo? Espera aí, cara. Dá um abraço aqui. Vamos conversar. E está lá o Onesíforo de novo, abençoando Paulo, encorajando Paulo, sustentando Paulo. E o coração de Paulo sendo aquecido. Oh Deus, coisa maravilhosa. E quando Onesíforo ia embora, Paulo estava lá cheio do fogo. Oh Deus maravilhoso, só me visitou aqui na prisão. Eu estava preso e viestes me visitar usando Onesíforo. E aí passava uma semana. Visita para o prisioneiro Paulo. Quando chegava lá, e aí Paulo, como é que você está? Cara, você não vai ficar com raiva de mim, não? Não estou bem, não. Estou mal. Foi Paulo que escreveu isso. Paulo disse que Onesíforo lhe deu ânimo muitas vezes. Muitas vezes Onesíforo o tirou da sequidão. Muitas vezes Onesíforo colocou bálsamo no coração ferido de Paulo, muitas vezes. E meus irmãos, se isso aconteceu com Paulo, se Paulo viveu experiências assim e precisou de alguém para colocar remédio nas feridas que ele tinha na alma, quanto mais nós não precisamos de pessoas do nosso lado. Ou melhor, quanto mais nós não poderíamos ser Onesíforos na vida dos irmãos. Meus irmãos, existem momentos de deserto na vida cristã. Momentos de oração sem resposta. Ou com resposta negativa. Momentos em que as portas não se abrem. Momentos em que os caminhos parecem escuros. Momentos em que somos abandonados e esquecidos por pessoas que vimos crescer e pessoas que discipulamos, que simplesmente viram as costas e vão embora. Quantas pessoas não se encontram assim, aqui, nesse lugar, nesse momento? Gente que está com o coração machucado, gente que está com o coração ferido, gente que está vivendo num deserto, numa sequidão tremenda e terrível, gente aqui, e que está ali, se segurando no púlpito, e suando até a última gota, dizendo, Deus me ajuda, como eu vou pregar para a minha congregação domingo? Eu estou seco. E a nossa sociedade cada vez nos empurra mais e mais para uma vida separada, isolada, egoísta, individualista, cada um por si, Deus por todos, é o que dizem, não é? Mas não foi isso que aconteceu com Paulo. Graças a Deus por Onesíforo. E que o Senhor nessa manhã levante Onesíforos aqui. Precisamos de amigos e precisamos ser esses amigos que trazem palavras de encorajamento para os nossos colegas. Precisamos ser esses Onesíforos. Ao nos encontrarmos com colegas que estão desanimados, cabisbaixos, cheios de dúvida, cheios de perguntas, Deus, onde que Deus está? O que está acontecendo? Que não sejamos o dedo acusador, porque acusador é Satanás, que sejamos como que o dedo de Deus, consolando, porque o Espírito Santo é aquele que consola, ele não acusa, ele consola. Portanto, que o Espírito que venha mover-se nas nossas vidas, quando estivermos ao lado dessas pessoas, não seja um espírito de acusação das trevas, mas seja um espírito de consolo, o Espírito Santo de Deus, e venha mover nas nossas vidas, quando nos encontrarmos com irmãos que estão feridos no meio do caminho. Que ao invés de palavras de críticas, venhamos trazer palavras de encorajamento, ao invés de palavras que joguem a pessoa para baixo, venhamos trazer palavras que tragam cura para esses corações, ao invés de trazermos condenação, e venhamos trazer para essas pessoas Jesus, a justiça de Deus. Precisamos ser esses amigos dos nossos irmãos, precisamos ser esses Onesíforos. A cura dos Timóteos acontecem quando os Paulos são curados,
e que sejamos Onesíforos na vida de Paulos. Para que essa geração e a outra geração seja sarada, seja curada, seja saudável. Conversava com o pastor Edson momentos antes dessa reunião e falávamos sobre isso, sobre o crescimento da igreja no Brasil e, naturalmente, sobre a imaturidade na igreja do Brasil. Claro, por quê? Porque a maior parte são bebês. Nasceram agora, a igreja está crescendo. Não quer dizer que a pessoa que nasceu hoje já vai ser como uma pessoa que está caminhando com Jesus já há 10 anos, 15 anos, 20 anos. Ela está começando a caminhada. Ela precisa de paz. Assim como Timóteo precisou de um pai, essa geração que Deus está trazendo à luz no Brasil, essas pessoas que estão entregando a vida a Jesus e que ainda são tão imaturas na fé, elas precisam de paz. Essas pessoas que estão vivendo angustiadas, perdidas por alguma situação na vida, elas precisam de paz. Assim como Paulo precisou de um Onesíforo para ter o coração reanimado, e Timóteo precisou de um Paulo para que a chama não se apagasse, nós precisamos nos levantar nessa geração para discipular esses que vêm depois de nós. Precisamos construir uma outra cultura na igreja, que seja diferente da cultura da sociedade. A cultura da sociedade é da competição, e na igreja viemos desenvolver uma cultura da cooperação. Se na sociedade um quer passar por cima do outro, e na igreja sejamos degraus para que as pessoas subam mais longe. Foi o que Paulo fez aqui. Precisamos de Onesíforos. Foi o que Onesíforo fez por Paulo. Talvez em algum lugar no mundo, nos dias de hoje, quando alguém se encontra com um pregador na prisão, mal ferido, esse alguém pode dizer, agora está ferido, agora é a minha vez, chegou a minha hora. O sangue de Jesus tem poder. Esse não é o Espírito Santo de Deus, esse é o espírito do mundo, que veio para matar, roubar e destruir. Por isso precisamos, meus irmãos, desesperadamente, precisamos ser esses amigos que encorajam, que abençoam, que reanimam os fracos, e sustentam aqueles que estão para cair, e colocam óleo na ferida, no coração daqueles que estão feridos, porque o ministério é árduo. Onesíforo foi esse amigo para Paulo. Precisamos ser amigos que encorajam. Precisamos ser amigos que não desistem dos outros. Paulo diz, e esse texto é tão interessante nesse sentido, que Onesíforo, quando chegou a Roma, versículo 17, ele procurou diligentemente até encontrá-lo. Aqui, por exemplo, é que a gente percebe que essa aqui era a segunda prisão de Paulo em Roma. Por quê? Porque quando Paulo terminou preso em Roma, lá em Atos, no último capítulo, Paulo estava numa casa e todo mundo que queria se encontrar com Paulo podia se encontrar com Paulo. As pessoas sabiam o endereço de Paulo. Ele morava por conta própria. Tinha um soldado que o guardava, mas o endereço de Paulo era conhecido, era de fácil acesso. Agora, nessa ocasião, quando Paulo escreve, Paulo diz que Onesíforo procurou diligentemente, procurou com vontade, foi atrás dele, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até encontrar Paulo. Roma era uma cidade de 1 milhão de habitantes. E uma cidade com uma população tão grande, tinha também uma quantidade enorme de prisões públicas. E o que Paulo está dizendo aqui é que Onesíforo foi de prisão em prisão. Chegava numa prisão, eu estou procurando um prisioneiro chamado Paulo, de Tarso, da Cilícia, um judeu, está aí? Não está aqui não. Onesíforo saía daquela prisão, tentava encontrar uma outra prisão, encontrava. Por favor, eu estou procurando um prisioneiro chamado Paulo.
de Tarso, na Cilícia. Ele é judeu, ele está aí? Não está aqui não. Foi numa terceira prisão. Aqui, por favor. Estou procurando um judeu chamado Paulo, de Cilícia, da Cilícia, da cidade de Tarso. Ele está aí? Não. Paulo diz que Onesíforo procurou diligentemente, foi sem se cansar, até encontrar Paulo. Nós precisamos ser pessoas assim, pessoas que não desistem do outro, porque o outro pode estar vivendo uma situação tão terrível, que se não chegarmos em tempo, essa chama pode se apagar do coração dele. Se não chegarmos em tempo, essa ferida pode crescer tanto, que não existe mais cura. Mas Onesíforo foi tão tremendamente movido por Deus que ele não desistiu. Foi numa prisão, não achou. Foi na outra, não achou. Foi numa outra, não achou. Procurou numa outra prisão, não achou. Até que ele encontrou Paulo. Nós precisamos ser pessoas assim com os nossos irmãos. Ligar uma vez, deu ocupado. Mês que vem eu ligo. Aí esquece. Quando o Espírito Santo nos trouxer ao coração a lembrança de alguém, não é acaso. Para o crente não existe acaso. Para o crente existe Jesuscidência. Existe providência de Deus. Existe o Espírito Santo que nos fala. Não é cisma, não é acaso, não é uma viagem da nossa cabeça. Quando vem ao nosso coração a lembrança de um nome, de alguém, saibamos, é Deus. Mas precisamos ser essas pessoas, não aquelas que ligam uma vez, Senhor, eu já fiz, não é? Não atendeu, sumiu, já fiz a minha... Não. Se quisermos que os Paulos mantenham-se saudáveis e cheguem até o fim, e os Timóteos sejam encorajados por esses Paulos que chegaram até o fim, nós não podemos desistir quando o Espírito Santo coloca algo no nosso coração. Temos que ir até o fim. Até o fim. Sem desistir. Se Deus traz ao seu coração a lembrança de alguém, de algum colega, procure-o diligentemente, seja amigo. Porque existe uma outra característica que Paulo coloca para Onesíforo aqui desse amigo. Ele é leal. Há uma expressão de Paulo aqui, ele diz assim, no último versículo 18, ele diz assim, conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. É interessante que Paulo traz à memória de Timóteo que Onesíforo não era uma pessoa desconhecida, não era uma pessoa oportunista. Onesíforo se encontrou com Paulo e conheceu Paulo em Éfeso, e ali em Éfeso, Onesíforo esteve ao lado de Paulo, serviu Paulo. Aquele ministério tremendo de Éfeso, foi difícil, mas foi um avivamento poderoso. Talvez um dos avivamentos mais tremendos registrados na Escritura seja esse de Éfeso, em Atos 19. Os lenços e aventais de Paulo eram usados para curar os doentes. As pessoas pegavam coisas e levavam para a praça pública para queimar, porque diziam, só Jesus é o Senhor. O comércio de Éfeso foi mudado, tanto assim que Diótrefes, que vendia objetos de Diana, disse, nós estamos perdendo dinheiro, ninguém mais compra essas nossas coisas. O comércio está sendo afetado, cara. A gente não ganha mais dinheiro com ídolo, porque ninguém quer comprar. Os bares estão fechando, as casas de prostituição estão falindo, porque ninguém está vindo, porque esse Paulo está pregando demais, cara. O comércio foi mudado. A política da cidade foi mudada. Quando Paulo foi procurado para ser levado lá no teatro da cidade de Éfeso, os políticos, amigos de Paulo, os asiarcas disseram, Paulo não vai lá não, segura as pontas. Em outras ocasiões, em Filipos, quando Paulo chegou lá perto dos políticos, eles jogaram Paulo no tronco e deram-lhe chicotada. Mas aqui em Éfeso, a transformação foi tão tremenda, que até a política foi influenciada pelo Evangelho, de tal maneira que os políticos disseram, Paulo, nós vamos te proteger, porque o que eles estão fazendo é errado. E foi nesse contexto que Onesíforo conheceu Paulo. Foi nesse contexto que ele serviu Paulo no avivamento, na glória, no poder de Deus, nas curas, nos milagres.
Mas aqui Paulo então faz menção a isso. Onesíforo, Timóteo, você se lembra dele? Que ele me serviu em Éfeso. Pois é, Timóteo, eu estou preso em Roma como criminoso, e ele não se esqueceu de mim. Ele não foi um oportunista daquele momento, foi meu amigo de fato, porque enquanto eu estava lá sendo usado poderosamente por Deus, ele estava do meu lado. E agora, quando eu estou aqui como um criminoso por causa do Evangelho, ele está do meu lado também. Nós precisamos ser esses amigos, amigos leais, amigos dos nossos irmãos em todo o tempo, pessoas de caráter, não oportunistas, não pessoas que aproveitam a onda, aproveitam o momento, não, pessoas que estão ao lado umas das outras até o fim, nos tempos bons e nos tempos ruins, nos tempos de glória e nos tempos difíceis. Nós precisamos ser amigos assim. É isso que Paulo está buscando fazer com Timóteo. Timóteo, Onesíforo, é esse amigo leal, verdadeiro, que mantém a palavra, que mantém a honra, que mantém o caráter, que não mudou o coração dele comigo, mesmo sabendo que eu estou preso como um criminoso, o pior dos piores. Ele veio me procurar, Timóteo. Não é por acaso. E com um amigo assim, Paulo tenha chegado até o final. Não é por acaso que nessa carta, que tem uma biografia das perseguições que Paulo enfrentou, das lutas que ele vivenciou, temos também as canções de esperança e de fé. Combati o bom combate, Timóteo. Completei a carreira, guardei a fé. Não é por acaso que Paulo tenha chegado bem até o fim. Foram as orações? Sim. Foi o conhecimento da Bíblia? Sim. Foram os jejuns, as vigílias? Sim. Paulo fazia tudo isso. Mas aqui nessa carta ele diz, o que Deus usou para que eu não permanecesse com o coração ferido, seco, foi um amigo. Foi um amigo que me procurou. Um amigo que me encorajou. Um amigo que permaneceu leal. Que sejamos esses, meus irmãos. Que sejamos esses. Que sejamos esses onesíforos. Aí sim, o mundo vai saber que Jesus foi enviado do Pai. Porque aí sim, de fato, não somente proclamaremos que somos um, mas viveremos sendo um. Se quisermos chegar bem até o fim. E o ministério é árduo, o ministério é difícil. As lutas são imensas. E as lutas, para quem está no ministério, essas lutas são maiores do que aquelas vividas por quem não está. Porque se o pastor for ferido, as ovelhas ficam dispersas. E Satanás sabe disso. Por isso ele vai focar e vai mirar nos pastores. E vai sugerir nos ouvidos dos pastores e líderes, fica sozinho. Ninguém vai te entender, deixa para lá, vive a sua vida, você vai vencer sozinho. Só que a Bíblia nos mostra, a palavra de Deus nos mostra que ninguém vence sozinho. Ninguém. Ninguém. Se quisermos chegar bem até o final, nós precisamos de amigos. Ou melhor, para não colocar o peso sobre o outro, nós precisamos ser esses amigos. Os Paulos somente encorajarão os Timóteos, se antes forem encorajados pelos onesíforos. A perseverança na caminhada cristã não acontece só porque a pessoa ora muito ou lê muito a Bíblia. A perseverança, Paulo nos mostra que acontece também, por causa da amizade dos onesíforos, das pessoas que Deus coloca do nosso lado. E a continuidade da fé cristã, não apenas a nossa perseverança, mas a continuidade depende dos onesíforos. Porque se o onesíforo não tivesse encorajado Paulo, sido leal a Paulo e não desistido de Paulo, Timóteo estava perdido. Paulo não ia ter nada de esperança para trazer para o coração de Timóteo. Se pensamos em continuidade, meus irmãos, nós precisamos ser esses amigos. Se queremos que o Evangelho alcance o Brasil e transforme o Brasil,
se queremos preparar as próximas gerações, nós precisamos ser esses amigos. Um ministério saudável depende dos relacionamentos saudáveis que construímos. E por isso, esse momento na quarta-feira. É um momento de culto, de celebração juntos, de adoração a Jesus juntos. É isso, bendito seja o nome do Senhor, é verdade. Mas é momento para sermos amigos uns dos outros. É momentos para nos encorajarmos uns aos outros. É momentos para pegarmos o telefone de alguém e marcarmos aquele café. Lá em Belo Horizonte é um café com pão de queijo. Aqui eu não sei, aqui é o pastel, né? Comer um pastel, comer uma pizza. Passar tempo, abrindo o coração, sabendo que ao abrir o coração, não será acusado, condenado, mas vai encontrar compaixão, vai encontrar um irmão que sabe o que é isso, e que vai encorajar e dizer, eu estou do seu lado, porque deve, vamos juntos, o Senhor vai conosco. Esse é esse lugar. Esse é o propósito do Conselho de Pastores, um deles, um dos propósitos, é aprendermos para estarmos juntos e sermos amigos. Que o Senhor levante aqui nesse lugar Onesíforos, porque o ministério é difícil, o ministério é árduo, o ministério tem momentos de deserto, há lutas, mas bendito seja o nome do Senhor pelos Onesíforos que Ele coloca ao nosso lado. Eu uma vez estava, há um tempo atrás, vivendo um tempo difícil na caminhada. Acho que eu nunca tinha vivido um tempo tão opresso assim. Foi a única vez que eu peguei o meu carro e saí dirigindo sem rumo. Entrei no carro, fiquei dirigindo assim pelas ruas de Belo Horizonte, perdido, sem saber, e agora? O que eu faço? Como é que está? Fiquei andando de carro. E tantas situações na igreja, colegas que se perderam, palavras de colegas assim que eles voltaram, foi tão difícil. Eu fiquei dirigindo o carro. E aí, já no final do dia, já tinha dirigido, falei, eu vou lá na casa do meu pastor, vou lá na casa do pastor Márcio, sentar com ele. Falei, ô pastor, está tão duro, é difícil demais, pastor. Aconteceu isso, eu lembro do fulano, isso. Eu falei assim, ô filho, é como Paulo disse, né, a gente tem que preencher o que resta das aflições do corpo de Cristo, né? É assim mesmo, filho. Isso acontece. Ao invés de receber uma palavra de condenação, não, você está pedindo, vai orar, o que é isso? Ele disse, não, isso acontece. Deus colocou isso para nós. Eu falei, ô glória. Então ora por mim, pastor. Graças a Deus pelos Onesíforos. Pessoas que nos encorajam no caminho, que continuam conosco e que permanecem leais até o fim. Que sejamos essas pessoas, em nome de Jesus. Quero convidar todos, vamos ficar de pé. E eu queria que orássemos juntos. Se você deseja se dispor, dizendo, Senhor, eu quero ser esse Onesíforo, faz de mim. Eu queria convidá-la a sair do seu lugar e vir aqui à frente, colocando a sua vida diante do Senhor, como essa pessoa que se dispõe, dizendo, eu quero, Senhor, eu quero, eis-me aqui. Eu quero ir atrás daquela, se você se lembrou de alguém a quem você deve procurar, que você faça esse compromisso também. Eu vou atrás dessa pessoa hoje, o Senhor está me lembrando, não é por acaso. Eu vou atrás dessa pessoa, eu vou ligar para ela, eu vou procurá-la, não vou desistir. Porque é um Paulo que está ali, e que precisa de ânimo, precisa de encorajamento. E se você está se sentindo também cansado também, no ministério, nós vamos orar uns pelos outros e ministrar a vida uns dos outros.
Então você já vai aproveitar que está aqui na frente, você vai pegar alguém do seu lado, se você estiver no seu banco, você vai pegar alguém do seu lado, e nós vamos orar uns pelos, ministrar a vida uns dos outros agora. Faça isso, seja esse Onesíforo agora. Talvez essa pessoa que está aí esteja com o coração tão doído, tão cansado. Ela precisa só de oração de refrigério. Ela precisa de ânimo, ela precisa de força, ela precisa de encorajamento. Ela precisa de alguém que venha orar por ela, ministrar a vida dela no nome de Jesus. Talvez você não saiba o que está acontecendo, mas Deus sabe. Deus vai te dar as palavras para ministrar agora a vida dessa pessoa no nome de Jesus. O Espírito Santo vai trazer à sua lembrança agora as palavras que você deve orar agora nesse momento. Então você mesmo que está aí no banco, pega um parceiro de oração, comece a ministrar, comece a orar, ore por ele. Peça ao Senhor, o Senhor traga encorajamento. Senhor, traga vida, traga ânimo, traga renovo. Traga graça, traga unção, traga poder, traga água, Senhor, refrigério, refrigério, refrigério. Comece a ministrar sobre a vida dele. Comece a ministrar e a orar, e a clamar ao Senhor, Deus do céu, abençoa. Senhor, rasga os céus e ministra. Senhor, traz água ao que está sedento, traz água ao que está sedento, traz sombra ao que está cansado, traz vida ao que está quase morrendo. Senhor, que essa chama não se apague, ó Deus, em nome de Jesus, faça isso, ore, interceda segundo as palavras que o Espírito Santo trouxer ao seu coração, segundo as palavras que ele fizer brotar no seu coração. Sim, Senhor, aqui nos dispomos, ó Deus, queremos ser esses amigos, queremos ser esses irmãos, queremos ser família, queremos ser esses instrumentos nas tuas mãos para ministrar a vida dos Paulos e Timóteos. Queremos ter a sensibilidade do teu Espírito. Queremos que as palavras do Senhor fluam dos nossos lábios sobre a vida dos nossos irmãos. Queremos sair dos nossos muros, das nossas fortalezas, e ir até os nossos irmãos, para ter comunhão, para ministrar sobre a vida deles. Pai, levanta esses onesíforos, e aqueles que estão cansados, ó Deus, aqueles que estão sobrecarregados, Senhor, traz alívio, tira o peso, Senhor, tira o peso, traz a paz, Senhor, em nome de Jesus, traz a paz, Senhor, traz o renovo, quebra o jugo, Pai, tira o fardo, e sobre esses que estão cansados e sobrecarregados, ministra o bálsamo do Senhor, o óleo do Senhor, o óleo. Faz isso, Senhor, um tempo novo. Obrigado por este lugar, por este espaço de comunhão, esse espaço em que podemos ministrar a vida uns dos outros, esse espaço em que podemos compartilhar o nosso coração uns com os outros. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, multiplica espaços assim em todo o Brasil, lugar para que nós, pastores, possamos compartilhar da nossa vida sem medo, possamos nos abrir sem receio, possamos nos abrir sabendo que encontraremos palavras de encorajamento. Multiplica esses espaços, Senhor, multiplica, Senhor. Sim, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim, Senhor, em nome de Jesus. Eu sei que foi pago. Obrigado, Senhor, obrigado. Abraça o seu irmão, ministre sobre a vida dele. Que contigo eu fosse, meu irmão. Obrigado, Senhor. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós.
Shalamasa.